Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. E no programa de hoje recebemos o engenheiro civil Alisson Ostin. Ele que traz um tema essencial para quem constrói, reforma ou pretende adquirir um imóvel: a regularização de obras. Mas o que significa regularizar uma obra? E a diferença entre documentos fundamentais como alvará de construção, habite-se, averbação e a liberação do Corpo de Bombeiros. Outro detalhe importante quando falamos de obras novas e obras antigas: os processos e as exigências podem variar conforme a idade da construção. Alisson também alerta sobre os principais problemas da não regularização de uma obra. E para tornar o assunto ainda mais prático, ele compartilha casos reais, revelando situações que ilustram a importância de manter a documentação em dia. E como a regularização pode transformar problemas em soluções. Bem-vindo, Alisson Ostin. Oi, Ana, obrigado. Mais uma vez um prazer para mim estar aqui, para a gente poder conversar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto aí que o pessoal costuma fugir. Certo, Alisson, é verdade. Você já esteve aqui em outra oportunidade participando do programa Construção e Decoração e hoje nós vamos falar sobre regularização de obras. Um tema bastante importante, complexo ao mesmo tempo. Quem é de fora tem muitas dúvidas, né? Às vezes você vai comprar, construir um imóvel e aí você não sabe, porque é tanta burocracia e você não sabe o que você precisa de fato. Então acho que esse bate-papo vai ser bem pertinente nesse sentido. Então vamos começar falando qual a importância, Alisson, da regularização de uma obra, né? Seja para quem vai construir ou para quem vai adquirir um imóvel. Tá bom. O que é uma obra regular, né? Primeiro momento para a gente falar sobre a regularização, né? Um imóvel regular é aquele que foi aprovado pela prefeitura desde a sua criação, né? Então, um loteamento regular, aprovado, gerou um lote. Então, se tem uma construção em cima dele, é uma construção que está averbada na matrícula. E tudo que tem no lote possui projeto, possui um responsável técnico e tem a sua averbação, né? Via de regra, este é um imóvel regular perante a prefeitura no quesito alvará de construção, averbação, né? E aí tem também a regularização perante ao Corpo de Bombeiros, que é um outro departamento, uma outra situação, mais voltada então para comércios, indústrias, mas também aplica em empreendimentos residenciais, né? E, então, neste caso, no caso dos bombeiros, seria então um imóvel que possui a aprovação e a vistoria elaborada pelo Corpo de Bombeiros com o certificado então emitido. Alisson, e como é que funciona, por exemplo, esse processo, essas etapas todas para você regularizar uma obra? Muitas vezes você compra o terreno, outras vezes você já vai comprar a casa construída. Como é que funciona isso e o que você precisa em cada momento? Tá, então eu vou separar em dois caminhos aqui, né? Que seria a parte da obra, né, e a parte de bombeiros, então, né? Então, na parte da obra, uma obra... Como que seria o procedimento de uma obra feita corretamente hoje? Você vai construir, né? Primeiro passo, você tem um terreno no seu nome, ou no nome de alguém que te autorizou a construir. Então você vai contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, que a gente já conversou no outro programa, né? E vai contratar esse profissional, vai fazer o projeto para você. Você executa a obra com outro profissional, executa ela, termina a obra. Tendo o alvará de construção da prefeitura, né, com o projeto, né, se contrata o projeto, o profissional já vai solicitar esse alvará de construção. O que é o alvará de construção? É como se fosse a certidão de nascimento da obra. Né, é a autorização para você construir. Com o alvará você pode dar início. Você conclui a obra, você pede o alvará de habite-se da obra, que seria um atestado de saúde da obra, de bom funcionamento, que a prefeitura vai lá e confere e vê se a obra foi executada de acordo com os projetos aprovados. Tendo o alvará de habite-se, a gente consegue então averbar a obra, que é registrar esta obra na matrícula do imóvel. O pessoal chama de escritura, né? Mas será averbar esta obra então na matrícula do imóvel. Este é o último passo então da regularização, quando a obra está averbada lá na matrícula, no que o pessoal chama de escritura. Se na sua matrícula está escrito lá que você é proprietário do lote tal e esse lote possui uma residência de tantos metros quadrados, ela já está 100% regular. Isso falando da obra, né? E outro caso seria então a parte de bombeiros, né? Nesse caso o procedimento também começa já antes da obra, numa obra nova,
né? Então você tem lá, você pretende construir uma indústria, um comércio, um prédio e tal. Então já na etapa da concepção do projeto, a gente já começa a atuar na parte de projeto de prevenção também, que seria a parte de bombeiros. Por quê? Porque já tem algumas características ali que alteram o projeto arquitetônico. Então, dependendo do que você vai fazer, a obra precisa ter um tamanho um pouco maior. Às vezes é importante ela ser um pouco menor. Às vezes você economiza, né? Às vezes melhora a situação para você. Tem questão de larguras de saída, largura de corredor, tamanhos de escadas, né? Tem aberturas, várias situações ali. A gente já começa essa concepção na etapa de projeto. Aprova esse projeto antes de executar no Corpo de Bombeiros. Executa de acordo com o projeto aprovado. Estando pronta a obra, chama o Corpo de Bombeiros para fazer a vistoria. Basicamente o mesmo procedimento da prefeitura. Você pede autorização antes, executa, depois chama eles para conferir. O bombeiro vai lá, vai mandar um representante lá, vai só verificar se foi executado de acordo com o projeto aprovado. Estando executado de acordo com o projeto, emite o certificado, tua obra está regular perante o Corpo de Bombeiros também. E isso se tratando de obras novas, né? Quando elas já existem, daí às vezes o procedimento pode ser um pouco diferente, né? No corpo, ele basicamente é o mesmo, mas você pula uma etapa, né? A etapa da construção, né? Uhum. Então, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, você já tem a obra lá construída. Então a gente tem que ir lá, medir a obra, verificar as condições lá do trabalho, do uso que está sendo dado naquela obra, para daí aplicar as medidas que precisam lá, né? Nos casos mais simples aí, extintor, plaquinha, iluminação, e nos casos mais complexos aí já começa hidrante, alarmes, detectores de fumaça, né? Então acaba pulando essa etapa da construção, né? A gente vai lá, verifica, aponta as medidas, e aí de bombeiros, às vezes acaba não sendo... Tem casos, mas é mais raro ser mais caro fazer depois, né? Mas é mais raro acontecer. É mais quando a obra é maior mesmo, daí precisa hidrante, aí você tem que quebrar, tem que fazer caixa d'água, reservatório, né, que não tinha previsto e tal, acaba sendo central de gás, né, então acaba sendo um pouco mais complexo, né. Agora na prefeitura, questão de obra mesmo, assim, de executar a obra, aí já é bem mais comum se tornar mais caro fazer depois, né? Uhum. Porque aí já costuma pode envolver outras obras que você tem que fazer, complementares ao que não tinha sido feito, sabe? Se você tivesse feito regularmente lá atrás, custaria um preço, hoje já custa o dobro, né? Esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, o procedimento é esse, de regularização. Você apresenta um projeto com a ideia do que você quer fazer, né? Ou, no caso, então, de uma obra existente, você apresenta o projeto do que está construído, a prefeitura, e você pretende regularizar, a prefeitura vai lá verificar se está ok, emite então a certidão de habite, o alvará de habite, né, ou o certificado de liberação do Corpo de Bombeiros, e aí sua obra passa a estar regular. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Alisson, todos esses encaminhamentos são feitos na prefeitura. Claro, tirando com exceção ao Corpo de Bombeiros. É a prefeitura que vai ter que dar o ok, que vai fiscalizar e tudo mais, para que essa regulamentação esteja em dia, eu diria assim. Ela começa na prefeitura, né? Começa na prefeitura. O primeiro passo é você apresentar essa obra, uma obra irregular. Então, uma obra irregular, a gente vai lá, mede toda a obra, faz um projeto como se fosse uma obra nova, mostrando como a obra está construída, apresenta para a prefeitura. Ela emite, então, um alvará de regularização e, após isso, vai lá um fiscal da prefeitura verificar se aquilo que você botou no papel, de fato, é verdade, né? Porque não dá para confiar, nem por má fé, às vezes a pessoa erra mesmo, né, e tal. Então a pessoa vai lá verificar se o que foi colocado no papel é verdade. Estando ok, emite o alvará de habite. Aí acaba o processo na prefeitura, mas ele continua. Porque depois do alvará de habite, a gente tem que regularizar a obra na Receita Federal. Né? Então, que é o famoso INSS, que o pessoal se assusta na obra, né? Quando tem que pagar, realmente é caro. É o valor mais caro que tem no processo aí de uma regularização, né? É o INSS. E aí tem casos em que a gente consegue
isentar, né? Ou esse imposto já decaiu, dependendo do prazo, o tipo de obra tem desconto, como foi construído, às vezes o proprietário já pagou uma parte de imposto e nem sabe, consegue abater, né? E aí, então, a gente regulariza a obra na Receita Federal também. E na Receita, então, vai sair a famosa CND da obra, né? Certidão Negativa de Débitos, que comprova que a obra, então, está sem débitos. Com essa certidão da Receita e o alvará de habite da Prefeitura, a gente consegue dar entrada no cartório. E aí regulariza a obra no cartório. E aí é o passo final. Dá entrada lá então já sai a obra averbada na matrícula. E, por exemplo, geralmente é o proprietário que faz isso, ou ele pode fazer, ou quando ele contrata um engenheiro, um arquiteto, enfim, que está trabalhando no seu projeto, esse profissional faz todos esses trâmites para ele. Tem que ter um profissional, né? Então, quando se trata de obra, tem que ter sempre um profissional responsável técnico. Não consegue regularizar a obra sem ter um engenheiro ou um arquiteto, né? Então, mesmo que a obra já está construída, às vezes o pessoal fala assim, eu fiz frio, eu não quis contratar engenheiro, né? Meu irmão construía, a gente fez ali e tal, né? No final das contas, vai ter que contratar. Vai ter que contratar igual, né? E às vezes depois acaba saindo mais caro. Não pelo serviço do engenheiro, mas às vezes o que tem envolvido, né? A lei altera, né? Então às vezes você acaba tendo que fazer coisas que antes não precisava. Até nós tivemos um caso esse ano de um comércio aqui de Rondon, uma obra que existia já há muitos anos, fizeram uma outra obra lá, mais ou menos 5 anos atrás, pegaram o alvará de construção da prefeitura, começaram o processo regularzinho, tudo certo. Terminaram a obra, não pediram o alvará de habite da prefeitura. A obra concluiu, eles falaram, tá, foi empurrando, assim, foi levando, né? Esse ano, o proprietário recebeu uma notificação da Receita, falando, olha, vocês começaram uma obra 5 anos atrás e cadê? Essa obra não concluiu. E aí, então, concluiu, só não concluiu no papel, né? Então, eles acabaram nos contratando lá para, então, finalizar esse processo e deixar essa obra regular. A gente, primeiro passo, então, a obra já estava concluída, vamos pedir o alvará de habite na prefeitura. A legislação alterou. Hoje é obrigatório fazer calçadas. Esse proprietário gastou mais de 20 mil reais em calçadas. Nossa! Que ele não precisava ter feito se tivesse pedido o habite lá atrás, porque essa lei não existia. Não existia. Né? Então, é uma situação que a pessoa acabou levando, antes não ia gastar nada. Nada. Muitas vezes é um descuido, muitas vezes você deixa porque, não sei e tal. E é aquela história do barato que muitas vezes pode sair caro, né? Exatamente. E aí, então, isso na época eles ainda contrataram um profissional e tal, mas não sei o motivo, acabou não sendo feito, né? Então, são casos que acontecem, né? No final, a gente sempre brinca assim que a questão da regularização de obra não é se ela vai te dar dor de cabeça, é quando, porque ela vai dar. Em algum momento. Em algum momento vai dar dor de cabeça. Se você não fez regular, em algum momento você vai precisar regularizar, né? O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Eu até ia te perguntar, quais são os principais problemas, por exemplo, de quem faz por conta? A gente sabe de muitos casos, como você acabou falando, tem um parente que é pedreiro, que é mestre de obras, enfim, que, vou aumentar minha casa, e vai lá e faz por conta, e acha que nunca vai dar nada. E como é que é isso? O que pode acontecer, por exemplo, quem faz esse tipo de coisa e não comunica a prefeitura, às vezes nem apresenta, né, que está fazendo essa ampliação. E muitas vezes até se a prefeitura não souber, não tiver uma denúncia, eu imagino, às vezes pode passar batido, mas de repente lá na frente ele vai querer vender esse imóvel, imagino que aí vem a consequência. Mais ou menos por aí, Alisson? Mais ou menos por aí. O que a gente sente, assim, dos órgãos públicos, que a grande maioria não tá caçando esse problema, assim, tipo, indo atrás ali, batendo de porta em porta, e você tem que regularizar, sabe? Porque o cerco é tão fechado que você vai precisar fazer, sabe? Se você não fez agora, você vai precisar fazer em algum momento. E se tu deixar pra fazer depois, você vai pagar mais caro, azar é teu, né? Mais ou menos funciona dessa forma, né? Não que oficialmente seja assim. Mas
pegar o caso, por exemplo, dos maiores problemas, né? O problema que o pessoal mais fala não é o que mais acontece, que é, por exemplo, uma multa ou embargar uma obra. Acontece. Não é tão comum, mas acontece. Quando eu estava na prefeitura, aconteceu. Eu me lembro de 3 obras agora, assim, que foram, de fato, embargadas, né? Foi lá, o pessoal teve que sair da obra, né? Que, por motivos de denúncia, outras questões assim, né? E tem a possibilidade de multa também, né? Já teve, inclusive, obras que eu sei que foram multadas no processo de regularização, né? Que estava regularizando, então a prefeitura identificou algumas inconsistências, ele acabou aplicando penalidade, acabou multando, né? Mas isso não é o que mais ocorre. O que mais ocorre é o exemplo que você falou, num caso de venda. Venda ou herança, né? Na hora de fazer um inventário, isso ocorre muito, muito, né? Às vezes até para usar o imóvel como uma garantia, ou o pessoal quer fazer um empréstimo, um financiamento, alguma coisa, utilizar o imóvel, né? Uma obra irregular é um carro sem documento, né? Você não vai conseguir fazer. Até um amigo meu me pediu semana passada, ele falou, cara, eu tô tentando fazer um financiamento e tal, mas a obra não tá averbada e o banco não aceita. Eu falei, cara, se o banco não aceita, eu falei, para pensar, por que o banco não aceita uma obra que não está averbada? É porque não tem segurança jurídica. Né? A única segurança jurídica é a averbação. Né? Tem que ter a averbação. Então, os casos que mais chegam para nós é quando a água bateu na bunda, sabe? Tipo, nós tínhamos um imóvel, tinha uma casa, foi feita assim, assim, a gente precisou vender, o cara comprou, já tá lá morando faz 2 anos, e agora nós precisamos transferir e não tá averbado, sabe? E aí o pessoal chega, normalmente não tem prazo, tá com pressa, né? E infelizmente o processo de regularização não é da noite pro dia, né? Tem casos que é muito rápido. Tem casos que 1 semana regulariza, dependendo em que pé que está a documentação, né? Às vezes já está em andamento e tal. Agora, começar do zero um processo é muito difícil fazer em menos de 60 dias, né? Até porque depende de muitas partes envolvidas, depende de como está a obra, se ela está de um jeito que pode ser regularizada, porque às vezes a obra foi construída de uma forma que não dá para regularizar. Então, às vezes você só consegue regularizar com alguma outra obra ali. Você fez um quarto lá sem janela, por exemplo. Não dá, quarto tem que ter janela. Então você vai ter que botar uma janela para regularizar. Ou a pessoa constrói alguma coisa no recuo, tem casos de demolição, que a pessoa tem que demolir um pedaço para conseguir regularizar o resto. Né? São situações que acontecem. E em inventário também. Né? Inventário é muito comum. A pessoa vem a falecer, ninguém está esperando, então cai no colo ali dos herdeiros um imóvel ou alguns imóveis irregulares. A pessoa só consegue fazer a transferência, só consegue regularizar tudo com a construção averbada. Então também é um tipo de caso bem comum. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Certo. E Alisson, por exemplo, o que é mais desafiador nesse processo, né? Porque ele é muitas vezes complexo quando a gente encontra essas situações que você acabou de citar. Eu tenho uma casa construída e vou fazer, né? Vamos dizer assim, ela talvez seja um pouquinho mais complexa do que uma casa nova, mas por outro lado, todas essas regras, ou enfim, essas novas leis que já prevêem mais situações para quem vai construir, de alguma maneira isso complica ainda mais ou facilita? Resumindo, é melhor construir uma nova com todas as regras e burocracias extras que vêm com o passar do tempo, ou, né, fazer certinho alguma coisa que já está construída, alguma residência, obra, enfim, que já está construída, mas você quer ampliar e tudo mais. Tá, cada caso é um caso. Agora, você me fez uma pergunta no final aí que se você vai fazer agora, faz certo, né? Pelo amor de Deus. Já faz certo, já faz regular. Via de regra, quanto antes você regularizar, melhor. Né? Porque as alterações de leis que ocorrem, elas não ocorrem para deixar mais barato ou para deixar mais fácil. Né? Normalmente é incluído uma etapa a mais, algum imposto a mais, alguma exigência a mais. Né? Ou, por exemplo, o caso que eu te mencionei das calçadas. Né? Há um tempo atrás não era obrigatório fazer calçadas. Hoje é obrigatório.
passou a ser obrigatório fazer calçadas. Depois de um tempo, passou-se a ser obrigatório executar o piso tátil nas calçadas também. Então, hoje, essas são exigências que não tinham um tempo atrás, né? E quem vai construir, por exemplo, já vai ter que seguir tudo certinho. Já vai ter que seguir tudo certinho. E quem não tem isso, por exemplo, não tem como você ir lá cobrar que a pessoa faça uma nova calçada. Depende. A calçada, sim. Né? Então, você tem... Hoje, por exemplo, aqui no município, aqui em Marechal Rondon, nós temos no Código de Obras um artigo que diz o seguinte: obras construídas antes de 2016 podem ser regularizadas mesmo em desacordo com o Código de Obras. Então, por exemplo, você tem uma obra lá que a pessoa construiu no recuo, construiu onde não podia, mas ainda dentro do seu lote, ou fez um quarto sem janela, que eu te comentei, fez uma janela na divisa, alguma coisa assim. Se essa obra é de antes de 2016, a pessoa consegue regularizar como está, sem fazer nenhuma adequação, uma reforma, nada. Passou de 2016, tem que seguir a lei atual. Né? Então tem que seguir a lei atual. Agora, a calçada é diferente. A calçada, por ser uma via pública, né, o município exige que sejam feitas as calçadas em todos os casos. Então, se você tem uma obra lá de 1980 e você vai regularizar agora, o município vai exigir que você faça as calçadas. No padrão que o município quer. Né? Depende da via, onde é que é. Via de regra é paver com um piso tátil no meio. Se é alguma rua mais movimentada, aí costuma ter a calçada inteira em paver, né? Então esse é um custo que a pessoa sempre vai ter no caso de uma regularização. E ainda, nas obras antigas, a gente pode ter diferenças nas taxas e nos impostos. Taxas basicamente são as mesmas, mas os impostos podem ter alteração. Tem obras antigas que você paga menos, mas tem obras antigas que você paga mais. Como? Numa obra nova, o imposto é tabelado, é regra, tem fórmulas ali, você faz o pedido do alvará, já vai ser calculado os seus impostos. Numa obra antiga, se você tem a comprovação que essa obra já ocorreu há mais de 5 anos, esse imposto decaiu. Então ele não existe mais, você consegue não pagar. Então esse às vezes acaba sendo um benefício que o pessoal procura e às vezes faz de propósito. Há um tempo atrás era muito comum fazer de propósito, né? O pessoal tirava um alvará de construção e esperava, deixava, né? A prefeitura começa a cobrar IPTU, daqui 10 anos, essa obra já existe há 10 anos, né? Daí lá não pagava imposto, né? Na Receita Federal. Por isso hoje o sistema da Receita já recebe a informação automaticamente da prefeitura. Você tira um alvará no seu nome da prefeitura, final do mês já está lá na Receita, já tem uma obra aberta lá no seu nome, eles já estão sabendo, né? Já para tentar evitar esse tipo de situação. Mas ainda assim acontece, né? Tem gente que faz frio tentando deixar passar esses 5 anos. Se você consegue comprovar esses 5 anos que já se passaram, você não paga esse imposto, ele já decaiu. O órgão já perdeu o direito de te cobrar ele, né? Agora, tem situações em que você pode até pagar a mais. Como? Se você, por exemplo, não está pagando IPTU. Vamos supor que você tem uma casa lá, você tem uma casa lá de 200 metros quadrados, um terreno, e aí você vai pedir a regularização da obra. Já está construído lá faz 10 anos. Vai chegar na prefeitura, apresentar esse pedido para regularizar, e você vai comprovar que essa obra já está construída há mais de 10 anos, a prefeitura vai ter que cobrar o IPTU que você não pagou. Nossa. Corrigido, com multa, com juros, tá tudo certinho. A prefeitura tem o direito de cobrar nos últimos 5 anos, né? E é esse período que eles cobram. Então eles fazem a conta lá, você não pagava nada de IPTU, então você tinha uma casa que 200 metros quadrados não estava pagando. Né? Então não adianta querer achar que vai se dar bem, vai fazer tal. De um lado ou do outro você vai ter que pagar. Vai ser enquadrado em algum momento. Você vai ter que pagar. A não ser que tem situações que a gente pega que a pessoa já estava pagando IPTU, né? Que casas antigas aí não tinha essa comunicação, até mesmo dentro da prefeitura, né? O departamento que cobrava IPTU ia lá, media as obras lá na trena, puxava lá para cobrar o IPTU, mas não era cobrada a regularização da obra, né? Então tem obras aí, muitas obras que não tem alvará, mas que está sendo cobrado IPTU. Então essas às vezes o cara consegue regularizar sem pagar nada, né? Que é o melhor caso, assim, que às vezes acontece, né? Nossa, mas esse negócio é complexo, hein, Alisson? Tem bastante detalhes, né? E a gente tem que ficar bem atento sempre, né? Porque
que é o objetivo? Tentar fazer o mais barato, né? O mais barato sempre para o cliente, sair pela alternativa onde você vai gastar menos, mexer menos no teu bolso. Fazer da maneira legal, né? Da maneira que seja dentro da legislação, mas que gaste menos, né? Porque é o que as pessoas querem, no fim das contas, né? Mas normalmente chega num ponto ali que a pessoa está numa situação que já está obrigada a pagar, sabe? Por exemplo, eu tô com a obra ali, vamos dizer assim, uma residência construída e tudo mais, mas ela não está regularizada totalmente. Por exemplo, uma seguradora, aí você vai fazer um seguro da casa e tal. A seguradora vai pedir a documentação, até nisso pode acontecer de você ter um problema. Um ótimo exemplo. Nós já tivemos, caso assim, clientes que nos procuraram para tentar regularizar a casa que tinha pego fogo. A casa pegou fogo, queimou, a pessoa tinha seguro da casa, a seguradora negou o seguro porque no documento não constava nada. Nossa. E como que eu vou lá regularizar uma... Porque, por exemplo, a pessoa contrata o seguro, mas muitas vezes a seguradora não vai pedir isso para o cliente. Mas se tiver a eventualidade de algum sinistro, aí sim você vai precisar da documentação. E aí é que vem o problema. Não adianta ter o seguro se você depois, na hora de acionar, você não vai poder ter os benefícios, né, usufruir dos benefícios que daquele, né, pelo qual ele foi contratado. Exatamente. A seguradora... nem é interessante para a seguradora pedir antes, né? Porque se a seguradora te pede antes, ela vai acabar garantindo que esteja tudo certo no imóvel, né? Sim. Então, por exemplo, diferente de um carro, né? Você tem que ter o documento do carro para fazer o seguro. Sim, agora, do imóvel, você tem o documento do imóvel, né? Do lote ali e tal. Você faz o seguro daquele imóvel. Agora, o que comprova que tem uma edificação lá, né? E se a edificação não está regular, quer dizer que ela não tem um profissional responsável técnico habilitado que tenha responsabilidade sobre aquela obra. Isso quer dizer que nada garante que aquela obra foi feita da maneira correta e que ela tinha a estrutura adequada, que ela tinha condições de obra, né? Então, mesmo que você alegue para uma seguradora assim, não, mas olha aqui, eu tenho foto, eu morava aqui e tal. O cara pode alegar, olha, você pode ter feito essa casa de qualquer jeito, porque não tinha um profissional. Não tem regularização, não tem uma RT, não tem um engenheiro responsável, né? Então você pode ter só subido isso aqui de qualquer jeito e talvez por isso que pegou fogo, né? Então são defesas que a seguradora usa, caso que realmente acontece. Que é difícil acontecer o sinistro, né? Que precisa acionar a seguradora para uma residência e tal, né? Mas quando acontece, exige a documentação completinha. É mais um exemplo também. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Alisson, tem mais algum, já que a gente está nessa linha de exemplos, mais algum exemplo, assim, caso real que você teve que atuar e teve uma complexidade assim muito grande, que de repente até te marcou aí na tua trajetória? Olha, atendi aquela situação e nossa, que complicado que foi assim de resolver. Eu lembro de uma situação boa, né? Até que, não, porque a gente mencionou exemplos aí que a pessoa paga a mais, né? Ou teve custos a mais. Mas tem uma... Eu me recordo aqui de uma que a gente conseguiu gerar uma boa economia, né? Para a pessoa, que a pessoa nos procurou antes. Era um imóvel na cidade que estava regular, funcionava um comércio no local, né? Estava tudo regular. Habita-se, obra verbada, liberação no corpo de bombeiros, tudo certo. A pessoa decidiu dividir a sala, uma sala grande, no meio, e alugar essa parte para um outro comércio. Esse outro tipo de comércio já tinha um enquadramento no corpo de bombeiros que para aquela área, para aquele tamanho de área, iria precisar de hidrante. E naquela época nós fizemos um pré-orçamento assim, ia gastar uns 80 mil reais em hidrante, né? E eles já estavam... se tem que fazer, né? É obrigatório e tal, né? Aí o proprietário me procurou e falou, nós precisamos fazer e tal, a pessoa vai alocar, eu te indiquei lá para você fazer o projeto de prevenção deles porque vai dar hidrante. E eu pensei, putz, mas hidrante para isso, né? E tal, fiquei pensando, é uma sala ali e tal. E aí a gente sentou lá, pensou, olha,
a gente tem uma saída, né? A gente propôs então para o proprietário. A gente conseguiu dividir o lote. Era um lote só. A gente dividiu e deixou 2 salas comerciais, uma em cada lote. O proprietário gastou com isso, entre taxas e tudo, mas não gastou nem 10 mil reais, sabe? Entre o que ia gastar só no hidrante uns 80. Né? Só no sistema, reservatório, tudo, as bombas, tudo que ia precisar. Então, é uma pessoa que procurou auxílio, procurou informação antes de tomar atitude. Que normalmente a pessoa fala assim, vou dividir a sala comercial aqui, põe uma parede de gesso, aluga, abre e depois vê o que vai dar. Né? E às vezes a surpresa acaba sendo grande, né? Então a pessoa foi atrás antes, informou, a gente conseguiu encontrar essa solução, né? São situações aí que acontecem, que quanto antes verificar, melhor, né? E muitas vezes, Alisson, eu imagino assim, a pessoa também por não entender, não conhecer as complexidades, as exigências da lei, então às vezes ela toma uma atitude precipitada se não tiver o auxílio de um profissional. Então, assim, mais uma vez se mostra necessário a participação, né, seja lá do engenheiro, enfim, do arquiteto, nesse tipo de situação, para que tudo ocorra dentro dos conformes, para que, como a gente acabou de citar, para que você gaste aquilo, né, vai pelo caminho onde você vai gastar menos, que você não vai precisar desembolsar muito mais, eu diria assim, né, até para depois tentar consertar uma coisa que você já fez e vai acabar gastando mais. Então, mais uma vez, se prova do quanto a presença de um profissional, também nesse tipo de situação, que é a regularização de uma obra, é importante e necessário. Sim, com certeza. Olha, até eu tava lembrando de uma outra situação. Semana passada, bem recente agora, mas a gente só fez a orientação, né? Isso até é bom para quem está pensando em comprar, adquirir um imóvel ou acabou de adquirir, né? Exija a obra averbada. Você vai comprar, exija que a obra esteja averbada. Se tem uma obra lá, ela tem que estar averbada, sabe? A obrigatoriedade, em tese, é de quem construiu, mas às vezes isso já se passou há muito tempo, né? O que aconteceu na semana passada? Um conhecido meu me ligou e falou, Alisson, tô querendo comprar uma casa. Assim, tal, eu só queria ver se você consegue puxar a documentação aí, ver se tá tudo regular, assim, tal. Puxei a documentação, falei, olha, a casa tem alvará de construção, mas não tem habite-se. E por consequência não está averbada. Ele falou, putz, eu queria usar um consórcio para comprar. O banco vai exigir que a obra esteja regular para usar o consórcio dele. Eu pensei no financiamento, mesma coisa, vai exigir que a obra seja regular. Esse caso aí que eu te comentei antes, o cara falou, mas por que o banco pede? É a única coisa que dá segurança. Então eu orientei ele o seguinte, você vai comprar, exija do vendedor que averbe a obra. Mas temos pressa e tal, e a pessoa quer vender e não sei o quê. Eu falei, tudo bem, coloca uma cláusula no contrato. Eu falei, você vai fazer o contrato de compra e venda? Coloca uma cláusula, dá um prazo. Dá um prazo ok pro vendedor, né? Ele tem lá X meses aí de prazo para regularizar e te entregar este imóvel averbado. Daí ele me falou assim, mas Alisson, são gente boa, pessoa de boa índole e tal, eles estão me falando que eles vão pagar e vão averbar, porque a pessoa tinha que pagar o imposto na Receita Federal, né? E dava em torno de 20 mil reais. Ele já pagou uma parte, ainda faltam uns 20 mil e tal, mas eles vão pagar. Eu falei, olha, então se eles vão pagar, pede para pagar. Se eles vão pagar, manda pagar, a gente averba. Eu falei, se pagar, em 15 dias tá averbado. Eu falei, é tão fácil? Eu falei, sim. Daí outro dia ele me ligou, ele falou, olha, eles falaram que vão averbar, mas eles não têm o dinheiro para pagar agora. E eu falei, olha, isso aqui que vai acontecer? Foi aqui que já acontece várias vezes. Não é nem por má fé. Não é por má fé. A pessoa quer pagar. Às vezes a pessoa quer pagar. Fala assim, eu vendi para você, Ana, eu vou te pagar. Sabe? Mas eu não tenho todo o dinheiro para pagar esse imposto agora. Eu vou ir pagando e tal. Daqui um ano e meio no máximo, tá pago, a gente averba. Aí você confia na pessoa e fala, beleza. Daqui 6 meses acontece uma coisa e você precisa vender. Aí você precisa botar esse imóvel num negócio, num financiamento, ou quer vender. E aí você vai ter que averbar. Porque eu falei pra você, Ana, eu vou pagar, mas daqui 1 ano e meio. Agora, se você precisa pagar antes, isso é o que mais acontece. As pessoas compram só no contrato, compram frio ali e tal, e aí passa um tempo, no meio do caminho acontece alguma coisa, putz, agora eu tenho que gastar com isso, né? E aí é aquele custo que... E não é muito barato, né? Diga-se de passagem. Depende muito, sabe? A gente depende de tudo que já foi feito,
na obra, né? E do tamanho da obra, do tipo, do uso, né? A gente já fez regularizações de R$1.000 e de R$30.000, né? Depende muito do tipo da obra, né? Mas é um gasto que você não quer gastar nem 100, né? Não, com certeza. Quanto menos, melhor. Quanto menos, sempre melhor. assim. Exatamente. Construção e decoração volta em 20 segundos. Alisson, muito bacana esse nosso bate-papo, porque em algum momento na tua vida, ou você pensa em começar a construir, enfim, ou adquirir um imóvel, e isso acho que eu diria assim, que é a etapa mais importante, porque não vai adiantar você comprar o imóvel, você construir o imóvel, se você não tiver, né, a planta regularizada, todo o processo, todas essas etapas que nós falamos aqui. Então, realmente um assunto que é muito importante e, vamos dizer assim, é o ponto de largada para qualquer situação que envolve, né, ou a construção ou a aquisição de um imóvel. Com certeza. Acho que foi bem legal, um bate-papo legal. Acho que espero que tenha dado para elucidar um pouco esse assunto aí para quem também nos assiste, né? E quem tem um imóvel que está nessas condições, não hesite em procurar um profissional o quanto antes, né? Procurar uma pessoa, porque aquilo que a gente conversou, né? Quanto antes fizer, mais barato sai, né? Via de regra, né? Então, e é o que todo mundo quer, né? Segurança jurídica, né? Aquela frase comum aí que você sempre ouvia: quem não registra não é dono, né? É a mesma coisa, é a construção, você registrar sua construção, fazer tudo dentro da legalidade, é o que vai garantir a segurança do imóvel aí. Então, é a mensagem que a gente queria trazer para o pessoal. Alisson, então, muito obrigado aí pela tua participação mais uma vez aqui no programa, sempre muito bem-vindo, sempre esclarecendo. Você falou que acho, né, que conseguiu elucidar, com certeza conseguiu, porque, por exemplo, era um tema assim que eu não tinha muito conhecimento e já saí daqui agora, vou sair daqui da entrevista sabendo certinho como é que funciona esse processo todo. Então, obrigado por se dispor a vir aqui bater esse papo com a gente, trazendo sempre muita informação, esclarecimento sobre temas relevantes no âmbito da construção civil. Que isso, eu que agradeço. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade, tanto do presente como da associação, né, dos engenheiros aqui da nossa cidade. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.